Para vocês que estão aí, muito bem-vindos a mais uma aula de introdução à filosofia. Nós temos abordado a questão do existencialismo. Do existencialismo, nós começamos a falar a respeito de Arthur Schopenhauer, depois nós passamos para Soren Kierkegaard. Hoje nós vamos falar sobre um dos homens mais emblemáticos da história da filosofia, o famoso Nietzsche. Tá? Para analisar as ideias de Nietzsche, nós temos que elencar primeiro os fatores de desenvolvimento do pensamento de Nietzsche, tá? Entender como Nietzsche associa todas as suas ideias e como ele é colocado como um grande nome do pensamento da contemporaneidade, tá? Dentro da era contemporânea, Nietzsche está no século XIX, ele vai falecer em 1900. Início do século XX marca o falecimento de Nietzsche. Nietzsche é um dos nomes mais lidos na atualidade por muitos indivíduos. Então, Nietzsche traz um questionamento muito agudo, muito sério, sobre os elementos tradicionais da filosofia. Na verdade, ele pressupõe a morte da filosofia, ele pressupõe a morte da religião e, propriamente, ele anuncia a chamada morte de Deus. E, segundo Nietzsche, fomos nós mesmos que matamos a filosofia, fomos nós mesmos que matamos Deus, ou seja, Deus está morto. O ponto de partida da sua filosofia se dá desde a Grécia Antiga, quando a filosofia rompe com o mito. Então, para ele, a história da filosofia, a história do pensamento humano é um romper gradativamente com os acontecimentos que existem dentro de uma sociedade, dentro de um tempo histórico. Ele vai falar da chamada desvalorização ou transvalorização, tá? Ele vai falar da chamada transvalorização dos valores, dizendo que tudo perdeu sentido, tudo perdeu significado, tá? Tudo perdeu a questão da sua própria racionalidade. Então, ele diz assim: os filósofos gregos julgavam a racionalidade superior ao conhecimento mitológico, supervalorizando a razão e se esquecendo dos instintos humanos. Então, dentro do século XIX, as transformações que aconteciam dentro do século XIX, chamada Segunda Revolução Industrial, introdução do pensamento positivista, crença absoluta no progresso e na razão, segundo Nietzsche, exterminaram de vez a questão dos instintos humanos, exterminaram de vez a questão do sentimento humano. Daí surgem novas condições de desenvolvimento para o pensamento. E Nietzsche é o precursor desses conceitos. Então, para que Nietzsche possa ser entendido, nós temos que estabelecer que, para ele, a geração não é guardadora da plena verdade. Então, para Nietzsche, o sentimento humano também possui algumas verdades nele. Então, eu não posso ser racional ao extremo. Então, ele critica muito o uso excessivo da razão. Ok? Então, a razão não é guardadora plena da verdade. Todas as verdades, elas têm cada uma um plano ideal, um plano na qual ela passa a se verificar enquanto tal. Tá? E por isso, essa tradição filosófica, busca pela verdade absoluta, deve ser rompida. Então, para Nietzsche, os valores da antiga filosofia devem ser rompidos. Eu não posso me preocupar com uma verdade absoluta. Eu tenho que me preocupar com os instintos humanos, com a verdade humana, com aquilo que o ser humano é. Então, o que é verdade para Nietzsche? Para ele, é a soma de todos os instintos, de todas as possibilidades do ser humano. A vida a vida verdadeira não é a razão, mas a soma dos instintos. Sua filosofia é mais preocupada com a estética do que propriamente com a ética, pois opõe valores considerados tradicionais por nós. Então, necessariamente, aqueles valores que existem, aqueles valores tidos ou considerados como valores tradicionais, para ele, tem que haver uma ruptura, tem que haver uma estrutura de desagregação desses valores e a introdução de novos valores, porque os valores tradicionais, segundo Nietzsche, aprisionam o ser humano e impedem de que ele reconheça o mundo que ele vive. Tá? Por isso, ele tece uma crítica profunda aos filósofos gregos e também a Kant, onde pressupunha a questão da racionalidade, que buscavam idealizar valores que fossem universais. Moral e verdade são apenas palavras que não possuem realidade. Então, segundo Nietzsche, a moral ela deve ser observada por todo
todo ser humano a partir das suas ações, a partir das suas revelações e a partir das suas potencialidades, porque dentro do homem existem algumas vontades que são reprimidas por essa moral. E essas vontades reprimidas impedem de que o homem seja aquilo que ele realmente é. Então, para ele, os valores devem ser entendidos e pensados individualmente, muito mais pelo instinto do que pela razão. Entendam aqui que instinto para Nietzsche nada mais é do que a capacidade do ser humano de estabelecer, tá, as suas transformações, as suas relações com a moral existente. Então, para ele, os valores devem ser entendidos e pensados individualmente, ou seja, cada indivíduo vai pensar a sua possibilidade dos seus valores, muito mais pelo instinto do que pela razão. Instinto, na verdade, seriam os sentimentos que o ser humano desenvolve ao longo do tempo. Todos aqueles sentimentos desenvolvidos pelo indivíduo através da sua vida, através das experiências, através das suas relações sociais e relações também intrapessoais, tá ok? Então, necessariamente, nós temos o desenvolvimento do pensamento através dos sentimentos que vão estabelecer as mudanças fundamentais para poder entender, tá, o elemento razão. Tá? Aí fala assim, quando pensamos em uma pessoa boa, por exemplo, pensamos em alguém racional. Por outro lado, quando pensamos em alguém que age pela emoção, pensamos em alguém irracional. Segundo Nietzsche, a pessoa que age pela emoção, a pessoa que age mobilizada pelos sentidos, ela também é racional. Então, pressupõe-se que a racionalidade, tá, instituída por meio da razão, ela é voltada pelas suas estruturas, tá, de sistematização da ação do humano, o equilíbrio. E aquele que age pela emoção é a desordem, tá? Seria necessariamente o fator desequilíbrio dentro da sociedade. Então, é assim julgados os elementos que desenvolvem as ações dentro da possibilidade do conhecimento humano. Então, para Nietzsche, somos nós que construímos essas ideias, esses valores. Por isso, afirma que a verdade não pode ser essa verdade mascarada, de dizer que é certo ou errado. Então, necessariamente, a ideia fundamental a respeito do pensamento está ligada diretamente à capacidade individual que cada ser tem em transformar-se, tem em estabelecer as suas ideias, as suas ações. Opa, tem microfone ligado aí. Por favor, Nietzsche fala a respeito, tá, da chamada vontade de potência. Significa que todo ser humano tem uma vontade constante dentro de si de dominar, seja dominar a si mesmo, seja dominar o outro, seja dominar as atividades que ele desenvolve, seja dominar até mesmo o mundo. Então, assim, Nietzsche diz que o homem tem constante vontade de dominar e que esta é explanada racionalmente. A dominação ela é vista como um elemento racional. Isso é, quer dominar a natureza e os outros seres humanos. Por isso mesmo, o homem cria regras e conceitos. Então, as regras, os conceitos, tá? As normas seriam criadas para que o homem não possa exceder o controle sobre o outro homem, ou sobre o indivíduo, ou sobre a natureza, ou sobre a essência de todas as coisas. Então, a vontade de potência é o desejo que todo ser humano tem dentro de si de estabelecer uma certa dominação, uma certa conquista, tá? Dominar o mundo, dominar as atividades humanas, dominar o outro ser humano e dominar principalmente a si mesmo, tá? Dominar principalmente a si mesmo. Então, mas será que essas regras são a verdade? Para ele, não, uma vez que quem as construiu foram os homens. Então, as regras que existem dentro da sociedade, segundo Nietzsche, não servem praticamente para nada, a não ser para aprisionar o ser humano. Então, o ser humano ele deve agir
conscientemente, não de acordo com as regras, mas de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento humano. Então, cada um agiria dentro de um fator natural que impediria o homem de estabelecer muitas regras de ação. Então, você poderia executar aquilo que você quer, desde que respeite os demais indivíduos. Então, essa seria a única regra, o único fator dentro da possibilidade de existência. Então, aí ele fala assim, ele usa o elemento ati para desenvolver a estrutura do conhecimento ou do espírito humano. Então, ele diz assim, Nietzsche afirma que a arte trágica foi abandonada desde a Grécia Antiga e que, por ser a sabedoria instintiva, ficou de lado. Ou seja, a arte trágica, não só por terminar triste, por ser triste, mas o cotidiano dos indivíduos, a vida dos indivíduos, ou a essência transformada dos indivíduos como arte trágica, significa que não é propriamente algo ruim, mas algo que mostra a verdade a respeito dos pensamento a respeito dos ensinamentos do ser humano. Então, houve um processo de desvalorização e ele estabelece que deve-se haver um novo pressuposto acerca dos entendimentos do ser humano. Então, assim, nessa desvalorização deu início à decadência do espírito humano completo. A partir do momento que você elimina uma possibilidade de ação, uma possibilidade de entendimento, é uma decadência que se dá ao espírito completo. Você valorizou, aliás, o pensamento ocidental passou a valorizar muito, 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 tá? A arte da comédia e esqueceu-se da arte trágica, esqueceu-se da tragédia. A tragédia em si não é porque termina ruim, não é porque é algo trágico, mas algo que está inserido dentro do entendimento da vida dos indivíduos ou do dia a dia dos indivíduos. Então, para ele, o homem tem um grande medo de enfrentar o mundo como ele é e se enxerga como um sujeito que muda o universo. Ou seja, para Nietzsche, tá, a possibilidade do indivíduo estabelecer as mudanças é a vontade de querer mudar. Não que ele vá mudar o mundo, mas ele tem uma vontade de mudar toda a possibilidade da existência. Como vocês mesmos. Vocês têm dentro de vocês o desejo, a vontade de querer estabelecer mudanças dentro da sociedade, ou mudanças dentro da sua família, ou mudanças dentro do seu colégio. Então, existe essa capacidade de você querer enfrentar o mundo. Tá? Mas você não quer enfrentar o mundo como ele é, você quer que o mundo seja como você quer. Então, para Nietzsche, entender o mundo a partir da vontade do sujeito, tá? É a forma com a qual o sujeito é. Então, você tenta associar a estrutura do mundo com as suas estruturas individuais. E isso promove necessariamente um fim do pensamento contínuo do desenvolvimento humano. Isso significa que você deixa de perceber o mundo realmente como ele é e quer perceber o mundo a partir do seu ponto de vista, a partir da sua análise, tá? A partir de tudo. Então, para ele, nada existe. Então, a essência do pensamento de Nietzsche é o niilismo, ou seja, o mundo perdeu o seu sentido, o mundo perdeu o seu significado. Tá? Então, para Nietzsche, o niilismo é a perda de significado total que existe, tanto no mundo, quanto na natureza, quanto o ser humano. Então, tudo perdeu o seu significado, a existência perdeu o significado. Se perdeu o significado, qual é a importância de se existir? Eu existo, eu estou no mundo. E qual é a importância de estar no mundo? Então, não há verdade, não há mundo, não há sujeito. Então, não há verdade, não há sujeito, não há unidade, não há nada que seja único, não há nada que seja unido. Para ele, tudo é um constante vir a ser, tá? Tudo é uma constante mudança dentro do universo, dentro do cosmos, ou, como ele chamou, de eterno retorno. Aquilo que você vive hoje, você pode viver daqui a alguns anos a mesma condição, a mesma situação. Mudam alguns atores, mudam algumas condições, mas a existência
permanece a mesma. Então, tudo é um chamado eterno retorno. E nesse eterno retorno, não o que há é o acaso. Para ele é muito importante a ideia de acaso, de destino, tá? Então, se você está destinado a sofrer, não há nada que você faça que você possa evitar o sofrimento. Sendo assim, ainda dentro do pensamento nietzschiano, tá? Ele estabelece duas dimensões para o ser humano. Segundo ele, todos os seres humanos possuem dentro de si duas dimensões. Ou você aflora demais uma ou aflora demais outra. Por exemplo, alguma coisa então se perdeu entre mitologia e filosofia. E foi justamente o outro lado do ser humano que foi deixado de lado. O espírito humano está dividido em duas faces, tá? O espírito apolíneo, que representado pelo deus Apolo, e o espírito dionisíaco, representado pelo deus Dionísio. Tá? O que Nietzsche quer dizer com isso? Nietzsche quer dizer que o ser humano ficou centrado demais num ser, demais numa das suas faces, demais dentro de uma dimensão, ou seja, o ser humano ficou focado demais na dimensão racional e perdeu-se o significado da dimensão não racional. Ou seja, o deus Apolo vai representar a harmonia, tá? Vai representar o equilíbrio, vai representar a serenidade do ser humano. Em contrapartida, nós temos o deus dionisíaco, que é o deus, segundo a mitologia grega, tá? Dionísio representa o deus do teatro, o deus da festa, o deus do vinho. Ele é representado como o elemento caótico, o deus de defesa do teatro, das artes plásticas, do transe, do desequilíbrio, da desarmonia. Então, para Nietzsche, a questão é a seguinte: centrou-se demais no espírito apolíneo, centrou-se demais na razão e esqueceu-se os outros elementos que o indivíduo tinha, o indivíduo possuía, ou seja, a visão e a filosofia do mundo constituída pela análise da razão, pela lógica, pelo Deus Dionísio, ou pelo Deus Apolíneo. Então, falou razão, falou lógica, falou pela compreensão estritamente racional entre o homem e a natureza. Nós estamos falando do Deus Apolo, que organizou o pensamento humano. Tá? Essa atitude é simbolizada por Apolo, porque é austero, é o Deus da razão, é o Deus da ordem e o Deus do equilíbrio. Então, a sociedade passou a exigir dos indivíduos uma vida, uma ação que seja racional, uma ação que seja ordenada, uma ação que seja desequilibrada. Mas, segundo Nietzsche, o homem não é só razão, o homem não é só equilíbrio, o homem não é só harmonia. O homem é composto por outros sentimentos, por outros elementos que vão dar condição de manter a própria estrutura humana. Então, o espírito apolíneo é o conjunto de todas as características que fazem parte da postura filosófica científica, porque é racional. Então, o homem ficou centrado demais na esfera apolínea, ou no espírito apolíneo, ficou centrado demais na condição de desenvolvimento da própria razão. E muitas vezes nós vemos ações de pessoas que não estavam em condição racional, ou você age, ou você executa, ou você toma uma atitude onde você fala: meu Deus, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu agi assim. Então, essa sua ação é contrária aos elementos instituídos pela sociedade, que é o elemento razão, que é o equilíbrio, ou seja, você deveria agir equilibradamente. Segundo Nietzsche, você tem condições de agir também com um desequilíbrio. Você tem que mostrar realmente como você é. Você tem que mostrar realmente as suas condições fundamentais. Então, você não iria agir somente de acordo com a razão, somente de acordo com o equilíbrio. Segundo Nietzsche, a tragédia grega está no afastamento das condições humanas que também são vitais, ou seja, o instinto, os sentimentos. Quando você se afasta desses elementos, você passa a deixar os seus instintos, seus sentimentos, suas emoções, tá? Então, assim, é uma constante luta
que busca tirar o homem daquilo que lhe é natural, o instinto. Então, a questão é a seguinte, tá? A razão, tá? A ordem, o equilíbrio imposto tradicionalmente pela sociedade afastou o ser humano das suas condições emocionais, dos seus instintos, dos seus sentimentos. Então, o homem passou a agir somente mediante a razão. E os seus sentimentos foram deixados de lado. As suas ações, as suas emoções foram deixadas de lado. Então, no espírito dionisíaco, é que Nietzsche encontra o aspecto não filosófico racional da natureza humana, ou seja, na desordem, no desequilíbrio, é que o ser humano se encontra realmente, é onde o ser humano se faz enquanto ser total, ou seja, se eu vou agir somente de acordo com o espírito apolíneo, eu tentarei ser um elemento racional, um elemento cheio de harmonia, um elemento cheio de ordem, mas eu tenho sentimentos. Tá? Eu tenho emoções, eu tenho assim sensações que me levam a tomar atitudes. Então, nem todas as ações humanas, segundo Nietzsche, devem ser tomadas de acordo com a razão. Nem todas as ações humanas são racionais. Em algumas ações humanas, o ser humano ele se vê mediante ao elemento chamado sentimento. Tá? O espírito é o que não se prende, não se institucionaliza. Você não pode prender o instinto, você não pode aprisionar o ser humano, você vai domesticá-lo, você vai adestrar a ação do homem. Então, as normas e as regras para Nietzsche servem somente para controlar e manter os indivíduos sob a tutela das atividades racionais. Então, ele não se institucionaliza, representando a força vital, a alegria, o excesso do ser humano. Então, a ideia do Deus, ou a ideia do espírito dionisíaco, está centrada na alegria do ser humano. Segundo ele, na ação racional, você não desenvolve um sentimento de alegria, porque você desenvolve uma ação somente de acordo com aquilo que foi institucionalizado. Você vai agir conforme a tradição. Então, com o início da filosofia, o espírito apolíneo vence o espírito dionisíaco. Então, com o surgimento da filosofia, com o surgimento do pensamento racional, nós temos a morte do espírito dionisíaco, ou seja, nós temos a morte dos sentimentos, a morte da razão, a morte da sensação, a morte das emoções. Ou seja, a partir desse momento, tudo que eu faço agora é instituído mediante a luz da razão. É esse o grande erro, segundo Nietzsche, da humanidade. Agir somente de acordo com a razão. Porque você pode vamos falar do amor. O amor, ele é um elemento também de ordem racional, mas muito mais emocional, muito mais instintivo, muito mais sentimental do que propriamente racional. Você muitas vezes ama uma pessoa, você gosta de uma pessoa, você passa a querer namorar uma pessoa e muitas vezes você não tem uma explicação lógico-racional. Simplesmente você se sente bem ao lado da pessoa, você se sente atraído por aquela pessoa. Então, os sentimentos seriam a base das ações humanas, segundo Nietzsche. Então, nós não podemos agir somente de acordo com as nossas razões ou de acordo com a própria razão. E ele, uma das principais obras, tá? Genealogia da Moral, é um livro, uma obra escrita por Nietzsche. Tá? Ele escreveu várias obras, Genealogia da Moral, Assim Falou Zaratustra, Ecce Homo. Ele escreveu diversas obras. Algumas das obras são assim em destaques em provas de vestibular, como por exemplo a Genealogia da Moral. Já vi cair em prova de vestibular a obra Genealogia da Moral. Nessa obra ele pressupõe que a racionalidade é a negação dos aspectos vitais, ou seja, a razão é a negação dos aspectos vitais, pois não suporta aceitar a vida como ela se apresenta, ou seja, o caos, a desordem, o desequilíbrio, a desarmonia. Então, pressupõe-se que a vida do ser humano ela é instituída através de desordens, através de desequilíbrios. Só que você, o tempo todo, é pressionado para manter a ordem, você, o tempo todo, é pressionado para manter o equilíbrio, você, o tempo todo, é pressionado para agir conforme as leis, regras, valores. E ele bate de frente, muito de frente, com o cristianismo. Ele bate de frente
muito de frente com a religião, tá? Seja ela qual for. Segundo ele, o espírito apolíneo cria uma moral do fraco ou moral do rebanho, tá? A qual não suporta a vida e acaba criando valores por não aceitar a realidade como ela se apresenta. Aí nós temos o caso, o exemplo maior, o próprio cristianismo. Dentro do cristianismo, segundo Nietzsche, tá? São impostas normas, regras e valores de ação. Então, o indivíduo deve agir de acordo com aqueles pressupostos que são, segundo ele, impostos pelo grupo ao próprio indivíduo. Ou seja, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seria a criação de uma moral do fraco, uma moral do rebanho, onde todos têm que seguir adequadamente, tá, aqueles ensinamentos, porque é um grande rebanho, seja válido para todos, e você não pode questionar se você é cristão, se você é cristão católico ou você é cristão de outro segmento e tem um entendimento acerca dos 10 mandamentos, você sabe que é um ensinamento máximo do cristianismo para todos os indivíduos. Segundo Nietzsche, na verdade, é uma moral do rebanho, aprisiona o indivíduo, tá? Por outro lado, temos o que ele chama de moral dos fortes, aqueles que aceitam a vida como ela é, em sua brutalidade, sem precisar de conceitos. Então, segundo Nietzsche, aqueles indivíduos que estão fora de um pensamento religioso, fora de uma situação de dominação, tá? Ética e moral, para ele, eles são fortes. As pessoas escondem suas fraquezas na moral cristã. Tá? O indivíduo, ele se esconde através da religião. O indivíduo se esconde através da religião e do sentimento religioso. Então, a partir desse momento, nós temos a ideia de que, para Nietzsche, todo ser humano ele desenvolve ou a moral do fraco ou a moral do forte. A moral do fraco é quando ele fica atrás da religião, ele fica escondido na religião, amém, aleluia, Deus, amor e assim sucessivamente, tá? De acordo com o pensamento de Nietzsche, quando eu nego essa possibilidade, eu tenho o desenvolvimento do pensamento da moral do forte. E base fundamental, tá? A base fundamental dentro do pensamento de Nietzsche é a chamada filosofia do martelo. Segundo Nietzsche, a filosofia do martelo é justamente identificar os pressupostos, a base desses valores e destruindo inclusive as filosofias anteriores. Traduzindo, tá? A filosofia do martelo é assim: você se esconde através da religião, você se esconde atrás de preceitos, normas, regras que são instituídos. Você deve identificar esses preceitos, esses conceitos. Você deve destruir esses conceitos e, no lugar, construir novos conceitos para poder estabelecer o entendimento acerca do ser humano. Então, não podemos dizer que o seu projeto filosófico é pensar como os outros filósofos, ou seja, ele rompeu com a base do pensamento. Sua filosofia é recusar perguntas feitas pela filosofia. Qual o método seguro do conhecimento? Quais os limites do conhecimento? Para Nietzsche, você não precisa se ater a essas informações, a essas ideias. Você precisa apenas identificar os valores que te prendem, identificar os valores que determinam, tá, o fator da sua ação e destruí-los. No lugar dele, você passa a construir novos valores. É daí que entra a morte da filosofia, é daí que entra a própria morte da religião e, consequentemente, a morte de Deus. Destruir os valores criados pelo próprio ser humano e, no lugar, viver livre desses valores, viver através de novos valores que são estabelecidos, tá? Não há uma verdade absoluta para Nietzsche, nada é verdadeiro. Então, existe uma vontade de se ter a verdade. Então, todos nós temos a vontade de se desenvolver a verdade, é por isso que nós temos a vontade de potência, a capacidade de enxergar o mundo de acordo com aquilo que eu quero. Então, todos os conceitos são criados para se adequar à realidade que se deseja ter, ou seja, são baseados no nada, no niilismo. Para Nietzsche, a filosofia dele é conhecida como filosofia nihilista, ou seja, filosofia do nada. Então, esses valores, segundo ele, têm uma fundamentação em nada, nada vai os fundamentá-los, nada então vai estabelecer a ideia do fundamento do conhecimento humano.
para ele temos uma solução. Há um abismo entre nós e a verdade. E acreditar em teorias filosóficas e nos valores não passaria a ser uma espécie de fé. Ou seja, nós desenvolveríamos novas atividades, novas ações ou novas acepções acerca do entendimento humano, tá? O que é verdade, então? Para Nietzsche, não há essa resposta, mas talvez se nos aproximássemos mais dos nossos instintos, poderíamos alcançá-la, tá? Esse abismo nunca deixará de existir, esse abismo é entre nós e a verdade. Então, eu nunca vou chegar à possibilidade de uma verdade absoluta, de uma consciência dessa própria verdade, tá? Então, a partir daí, nós temos justamente, tá, o pensamento de Nietzsche a respeito do desenvolvimento da chamada filosofia do martelo, ou seja, identificar os pressupostos antigos, os pressupostos tradicionais e destruir esses pressupostos e, no lugar, construir novos conceitos, novos valores. Então, para Nietzsche, a ideia é fundamentada em cima dos sentimentos, em cima das emoções humanas. Eu não posso agir somente de acordo com a razão. Então, segundo Nietzsche, o ser humano ele não é só razão. Se ele não é só razão, ele deve agir de acordo com os seus sentimentos, expondo quem realmente ele é. Aí ele vai criar o conceito de super-homem, tá? Aí o conceito de super-homem é aquele indivíduo que consegue ultrapassar a si mesmo, tá? Então isso nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Ok? Nós vamos retornar Nietzsche falando a respeito do niilismo, falando a respeito das genealogias da moral, certo? Uau! Então, rapidinho, a gente dá por encerrado, tá? Nossas atividades.